Boa tarde, gente. Meu nome é Mariana, eu sou organizadora da 10ª edição da CETEC, a Semana Temática de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP. Eu estou aqui hoje com Antônio Jambeiro, da MPZ, para falar sobre gestão de contratos na construção civil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão assistindo à live, lembrar que as inscrições para os eventos da CETEC continuam abertas. Teremos eventos durante toda essa semana, inclusive no sábado, e semana que vem teremos mais 3 pós-eventos. Ao se inscrever e também preenchendo o nosso form de feedback, vocês concorrem a muitos sorteios e brindes de empresas que estão apoiando o nosso evento. Alguns dos brindes, por exemplo, são uma vaga no treinamento do Instituto Semear para cada palestra da CETEC, uma vaga no curso da Doméstica, a escolha de vocês, na palestra de agora, para quem respondeu o nosso feedback, e uma vaga nos cursos de engenharia da TreinaSoft, sorteada em quem respondeu os feedbacks das 3 palestras de hoje. Nós também temos uma planilha para compartilhar o LinkedIn e aumentar nossa rede de contatos, então vocês podem ficar à vontade para colocar o LinkedIn de vocês também. Caso algum de vocês tenham alguma dúvida referente à apresentação de hoje, vocês podem mandar no comentário do Facebook. A gente também tem um QR Code que está aqui na imagem da tela, ou pelo site do Slido. E ao fim dessa transmissão, nós vamos disponibilizar o link do Zoom para vocês poderem entrar aqui e falar com o palestrante pessoalmente. E todos os links que eu falei aqui estão na descrição aqui da live, é só vocês darem uma olhadinha lá. Agora, depois dos informes, então, vamos começar a falar sobre a gestão de contratos. E é um prazer ter você aqui com a gente, Antônio, representando uma empresa tão renomada como a MPD. Então, sinta-se à vontade para se apresentar e para começar a palestra. Bom dia, boa tarde, né? É um prazer ter vocês aqui nesse bate-papo, que eu espero que seja muito elucidativo, uma vez que vocês estão procurando um encaixe na vida profissional, e eu sei que vocês, politécnicos, são muito assediados por outros setores da economia, e minha função aqui é falar para vocês, fiquem na civil. Faz todo sentido, tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre gestão, vai ser uma abordagem bem sintética, porque o tema é muito denso, e isso daí demandaria mais do que uma palestra, seria quase que um curso. Então, nós vamos ficar mais nos conceitos do que nos detalhes, ok? Bom, como eu disse, meu nome é Antônio Jambeiro, tá? Eu sou formado em 74, portanto, há 46 anos, né? E 46 anos eu me dedico à vida empresarial e não voltei para a academia porque os afazeres me prendiam nessa vida empresarial, né? Recentemente voltei para a universidade, mas aí como prestador de serviço e especificamente em obras de contrato com a MPD, né? Dentre essas obras, nós fizemos aí o retrofit da reitoria há 7 anos atrás, essa obra começou, e na sequência fizemos o conselho universitário no jardim, no backyard da reitoria, e na sequência nós fizemos mais 2 obras, os 2 centros de difusão internacional. A primeira etapa, que é uma bela obra que conta com um anfiteatro para 846 pessoas, um lindo anfiteatro, acho que é o melhor anfiteatro que tem na USP. E, na sequência, nós fizemos a segunda etapa do CDI, que é o Centro de Difusão Internacional, e que hoje abriga o Instituto Pasteur, tá? Foram obras importantes. Mais para diante tem um videozinho que vai mostrar essa tomada aí para vocês sentirem o que é. Muitos de vocês, com certeza, já passaram na porta, talvez já até frequentaram essas contribuições que nós demos para a universidade, tá? Hoje eu vou estar falando sobre gestão de contrato, né? E de forma conceitual, como eu falei, e amanhã vai ter uma outra palestra do CEO da MPD, o Milton Meyer, falando sobre inovação na construção civil em meios de tempos de pandemia, tá? Vai ser uma excelente palestra, não percam, tá? Que vai fazer todo sentido vocês assistirem essa palestra, tá?
que é a MPD? A MPD é uma empresa que está há 38 anos no mercado e ela tem um compromisso com um prazo muito grande. Tá? Nossa atuação, por enquanto, falo por enquanto, porque a gente sempre tem pretensões maiores, é de atuação nacional. Né? Recentemente, nós incorporamos Minas Gerais ao nosso território. Tivemos já Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e agora estamos incorporando Minas Gerais. Tá? O nosso foco atual, né, são obras comerciais, residenciais, industriais, educação, lazer, né? E agora abrimos um novo segmento dentro da prestação de serviço, que é o segmento destinado às infraestruturas, né? Estamos em 2 obras, uma em Minas Gerais, prestando serviço para a Vale, numa transposição do rio Paraopeba, que vai abastecer de água Belo Horizonte, né? E também, recentemente, ganhamos uma obra também lá em Minas Gerais, da Batatas Maquin, tá? Que vai ser uma obra importante para a gente. Nós pensamos muito em desenvolvimento tecnológico, nós não abrimos mão de tecnologia, seja ela na forma de construir, seja ela na forma de tratar o nosso gerenciamento. Né? Temos uma responsabilidade social e ambiental muito grande e brindamos a competitividade. Nós temos uma trajetória de reconhecimento, né? São vários prêmios que nós conquistamos, aí estão alguns deles. Dentre eles, aí eu cito aí melhores empresas para trabalhar, somos 7 vezes, ocupamos essa posição. Esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, essa premiação não foi levada adiante, e esperamos que no ano que vem a gente volte a participar dessa premiação, porque é uma premiação que seguramente mostra o nosso respeito com os colaboradores. Tá? É claro que, para fazer tudo isso, se a gente não tiver a nossa missão bem clara, né, do que a gente do que a gente se presta a fazer, uma visão de crescimento e os valores que a gente tem para alcançar esse crescimento, que são valores todos eles dedicados a pessoas, né, a qualidade, né, e a resultado. Toda vez que a gente fala aqui em valores ou resultado, a gente privilegia muito os recursos humanos, o lado humano das coisas. A construção civil, para vocês entenderem, né, vocês devem saber, mas é uma propulsora de emprego violenta. Né? Então, o nosso segmento é o segmento que mais mobiliza mão de obra e a mão de obra, às vezes, ainda não qualificada. Tá? Então, nós somos um grande contribuinte da social. Né? Nós estamos aí, sendo da construção civil, entre os maiores geradores de postos de trabalho. Nós entregamos muitos serviços essenciais à população e um mercado repleto para a inovação. Né? Infelizmente, a construção civil ainda hoje um segmento com pouca tecnologia. Então, é um mercado muito amplo para inovação. Tá? Além disso, eu extraí aqui algumas informações para vocês batalharem um pouquinho, pensarem um pouco, que é o seguinte: hoje, segundo o CNI, nós temos uma oferta de engenheiros de 32 mil engenheiros por ano, quando a demanda é de 60 mil. Existe um déficit muito grande para engenharia civil. Tá? Isso, eu acho que é um fator preponderante para vocês escolherem. Para vocês terem uma ideia, quando eu terminei o biênio, eu tive de fazer a escolha de que curso eu ia tomar. Naquela época, eu entrei na faculdade com vontade de fazer eletrônica, mas no ano que eu concluí o biênio, saiu uma pesquisa que mostrava que a construção civil, em 1974, ia ser vibrante. Né? E aí eu não tive dúvida, eu fui para a engenharia civil. Né? E estou nessa engenharia civil até hoje, contente, feliz, motivado, levanto cada dia com vontade de trabalhar. Tá? Um outro fato importante é o seguinte: o governo, apesar de não ter muito recurso, né,
a arrecadação do governo vai quase todo ele para o custeio, sobra muito pouco para o investimento, mas o governo deu início aí já há alguns anos atrás de um programa de parceria de investimento, né? Dando uma preferência para construções de infraestrutura com a iniciativa privada. Isso abriu um leque muito grande para a engenharia civil. Tá? Para você ter uma ideia, assuntos que o governo está tratando de resolver através de parceria parceria privada de investimento, é que nós temos um atraso de 2 décadas em saneamento. Nós temos mais de 100 milhões de brasileiros que não são atendidos. Nós temos, se a gente for tentar zerar esse déficit, provavelmente a gente vai demorar até 2033 para zerar uma situação que a gente tem hoje em termos de serviços de água, esgoto, resíduo e drenagem. Tá? Isso trabalhando arduamente. A defasagem de infraestrutura hoje é da ordem de 180 bi. Tá? Esse é um dado da IPEA. E no setor de construção, a gente precisaria estar construindo a um ritmo de 1.200.000 moradias por ano, e nós não estamos conseguindo fazer isso. Isso, com certeza, abre um potencial. Tá? Hoje, por exemplo, no caso de moradia, os juros estão caindo, o que vai facilitar muito novas incorporações. Gestão de contratos na construção civil, que é o tema que nós escolhemos, né? É uma forma bem conceitual, vocês vão perceber, mas vai abrir um leque para vocês pensarem um pouquinho a respeito. Tá? Qual o público-alvo dessa palestra nossa aqui? É claro que são vocês formandos, né? E o pessoal recém-formado. E a gente vê que o pessoal sai da faculdade, entra na vida profissional com uma visão ainda precária. Ele sai bem formado em teoria, mas ainda faltando muita prática para ele adquirir. E aí a gente tenta, com essa palestra aqui, reduzir um pouquinho essa distância que existe entre a academia e o mundo empresarial. Quando vocês estão na faculdade, o que vocês recebem das universidades, de modo geral, é um treinamento nas competências de domínio de ciência exata. Vocês são muito bons em fórmulas, em cálculos, né? Vocês trabalham muito bem em equipe, trabalham com comunicação, né? Desenvolve alguma coisa em termos de perfil de liderança. O engenheiro tem um poder de observação muito aguçado, né? Lógica, então, criatividade, são aptidões que as universidades, de modo geral, elas ampliam em vocês. Umas com destaque para algumas dessas capacidades, outras com destaque para outras. Né? Então, o que faltou em toda essa lista de competência no nosso modo de ver? Tá? Faltou a visão do negócio. Quando vocês olham lá a lista, vocês vão ver visão de mercado. A visão de mercado, o máximo que vocês conseguem ver são as possibilidades futuras de formação profissional. Tá? Isso está muito longe de ser uma visão de mercado. Tá? Então, um pouquinho dessa gestão é que nós vamos fazer com que vocês tenham uma visão do negócio um pouquinho melhor. Tá? Como é que vocês ingressam na vida profissional? Né? Vocês têm alguns mecanismos, né? Se habilita algum processo de seleção, ou vocês entram na empresa de parente. São várias as portas, mas, especificamente, vocês podem constituir uma empresa nova. Né? Vai ser um caminho difícil, né? Mas, se você conseguir superar, tenho certeza que vai ser exitoso. Tá? Você pode entrar numa empresa que não investe em pessoas. Qualquer um está sujeito a isso. Se você não fizer uma triagem boa, você pode estar entrando numa empresa em que a pessoa não é colocada em primeiro plano. Tá? Com certeza, vocês vão ter muita dificuldade nessa organização e vão demorar muito para serem sêniores. Tá? Ou vocês podem ingressar numa empresa que investe em pessoas. Tá? Então, essas empresas, normalmente, são empresas bem estruturadas, né? Que oferecem um programa de estágio
bem estruturado, contando com job rotation, estágio, treinamento, né? E depois uma trilha de carreira em que vocês passam de 2 a 3 anos pelas situações de trainee, júnior, sênior, até atingir uma condição de pleno. Isso é um amadurecimento que vocês vão ter que ter. A gente costuma falar que o engenheiro, quando entra aqui, depois de 3 obras, ele está bom para fazer uma obra sozinho. E 3 obras no nosso ciclo aqui são de 6 a 9 anos. Não tem jeito, entendeu? Bom, aqui na MPD, nós desenvolvemos, graças a Deus, um programa que começou em 2018, teve uma edição lá, que foi uma edição em que a gente estava aprendendo com os estagiários a como fazer um programa e conseguimos selecionar, ao final do estágio, 4 estagiários que se formaram e se integraram à nossa equipe. Hoje contamos com 4 estagiários dessa edição, que foi uma edição de 2018-2019. Tá? Nessa edição, nós oferecemos esse programa de treinamento de estágio apenas para a Escola Politécnica. Tá? Eu, pessoalmente, estive lá fazendo a apresentação, tentando regimentar vocês, e do pessoal que veio aqui, 4 ficaram e estão hoje na função de engenheiros trainee. Tá? Já esse ano passado, na edição 2019-2020, nós evoluímos e fizemos um programa bem extenso, né? Não só diversificamos as universidades, né? Convidamos Mauá, convidamos Mackenzie, convidamos Poli, convidamos FAO, convidamos Economia, né? E diversificamos também as formações. Né? Não foram só engenheiros civis, foram arquitetos e economistas, né? E essa edição contou aí com o ingresso para a participação de cerca de 5.000 inscritos. Desses 5.000 inscritos, claro que tiveram de fazer um programa de seleção, contratamos uma empresa especializada nisso, e ao final do ciclo de seleção, ficamos com 18 estagiários que, durante 5 meses, viveram a nossa vida diária, que estiveram conosco, e encerraram esse estágio no final do mês passado. Foi uma festa legal, e com o encerramento dos 18, 17 nós contratamos. Só não contratamos 18, porque uma era estagiária, que já tinha uma empresa, e ela preferiu fazer uma carreira só. Paciência, né? Mas eu acho que 17 em 18 foi uma vitória. E eu queria agora mostrar para vocês o vídeo de como é que foi o encerramento desse programa, tá? Vocês me deram um tempinho, por favor. Eu vou pedir para os nossos estudantes do Fábrica abrirem as caixas. Nós tivemos testes comportamentais, pedimos que vocês gravassem vídeos falando por que vocês gostariam de fazer parte dessa edição do programa. E, no fim, ainda nós visitamos obra e vocês tiveram que se organizar em grupos para fazer uma apresentação para a diretoria. Eram 18 estudantes e a ideia era que nós trouxéssemos 10. O Marcos Andrade, quando terminou a apresentação, a última, e falou assim: olha, eu não me sinto confortável de tirar ninguém do programa. Se todos vocês concordarem, né, eu acho que a gente pode começar com os 18. Aqui, né, quando a gente percebe que tem engajamento, que tem talento, que o projeto é interessante, a empresa investe. E aí, começamos com todos vocês. E aí, beleza? Aê, é isso aí, é essa alegria que eu quero. Tudo bom? Nossa, quanta gente legal, tudo bom? Olha aí. Embaixo da cadeira tem um envelope, eu acho que... E aí, gente, eu queria que vocês abrissem esse envelope
E o que está escrito nesse envelope? Alguém me traz um envelope aqui para que eu possa ler? É com grande satisfação que informamos o nosso desejo que permaneça conosco. Aê, gente! Mais do que merecido, é essa renovação que faz com que a gente se sinta mais jovem. A MPD, ela sempre foi uma empresa, desde que o Mauro afundou há 38 anos atrás, que acreditou nas pessoas. Eu sou prova viva disso. Tenham amor por aquilo que vocês fazem. É isso que vai transformar vocês cada vez mais em pessoas competentes. Muito aprendizado na obra, eu gosto demais de lá, eu gosto muito da equipe. E eu acho que desde o processo, toda a equipe, todas as equipes inclusive, sempre ajudaram muito. E a minha experiência foi melhor do que eu esperava, a união da equipe de obra. Eu cheguei aqui e eu pude desenvolver o meu potencial, assim, acho que a MPD acreditou muito, principalmente a minha equipe acreditou muito em mim. Eu só tenho a agradecer, e eu acho que só depende de você para construir sua carreira aqui dentro da empresa. Tá aí a resposta do que aconteceu. Então, acho que vocês deram um show aqui pra gente. A apresentação de vocês foi de lascar de boa. A nossa tarefa é dar a pista para vocês, como o Milton fala. Vocês têm que voar. Vocês são sempre melhores, então a geração que vai vir depois de vocês também vai ser melhor e vocês vão ter que ajudá-los. Pessoal, vou encerrar e bem-vindos à MPD. Bacana, né, gente? Cada vez que eu vejo esse filme, eu fico emocionado de novo. Bom, vamos falar um pouquinho do conceito da gestão, assim, de forma bem simplista, para não complicar muito, tá? O que é gestão, pelo menos no meu conceito, tá? É estar no domínio de um processo e através de controles dos indicativos, e aí eu grifo controle, tá? Estabelecidos num planejamento, tomar providências para restabelecer as metas ou melhorar os resultados. Tá? A gestão, portanto, ela permeia planejamento, ela permeia execução, ela permeia os controles, ela faz com que o ciclo do PDCA, que é a base da metodologia da melhora contínua, se realize. Né? Planejar, executar, o controlar e o ajustar. Sem isso, a gente não tem condição de melhorar. Então, a gente pensa muito em melhoria contínua do processo que você está. Tá? E o que nós pretendemos transmitir para vocês nessa palestra aqui? Tá? Aqui já começam coisas da vida profissional. Tá? A importância do acionista e a importância do cliente. Tá? Não existe negócio se não tiver quem invista de um lado e quem queira comprar do outro. Não existe. Os dois são as razões do negócio. Tá? E isso, na tua vida profissional, vocês vão ter de perceber a cada dia e dar a importância de vida a eles. O acionista não vive sem o resultado e o cliente não vive sem o bem ou o produto ser prestado. Tá? Nós vamos ver um pouquinho de contratos que regulam essas operações, né? Porque o contrato é a base de tudo. Tá? O contrato é a base do teu negócio. Se você não tiver o conhecimento do contrato, você não pode estar no conhecimento do teu negócio. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento e controle da operação e, por fim, vamos encerrar com a gestão da operação, que é mais um resumo das gestões que você tem de fazer na obra. Tá? Bom, o que é o acionista, o negócio e o cliente? Aqui tem um diagrama, não sei se vocês estão enxergando bem, mas na cabeça lá, vocês têm uma caixinha que é o acionista. Lá ficam as pessoas que investem, são as pessoas empreendedoras. Tá? Elas têm a necessidade, por natureza, de investir num negócio, num bem, num serviço. E embaixo você tem os clientes. Tá? Os clientes são a razão do negócio. Então, deixar tanto acionista como o cliente
com as expectativas bem atendidas, é a coisa mais importante de quem está no meio desse processo. Tá? Abaixo dos acionistas está o conselho de administração, e dentro do conselho de administração, eventualmente, você tem acionista, tem corpo da direção, é um montoado de gente aí. Tá? E eles são responsáveis pelo planejamento estratégico, as novas oportunidades de negócio e o fomento de vantagens competitivas. E também pela elaboração dos valores, da missão, da visão e dos valores. A cada ano, uma empresa que se preste, ela revisita sua missão, sua visão e seus valores para poder estar sempre à frente do presente. Tá? No meio disso, você tem a operação. E essa operação tem as áreas de suporte e as várias verticais de negócio. Tá? Você está vendo aí vertical 1, vertical 2, vertical N. Tá? N é em lembrança do meu tempo de escola. Tá? A vertical 1 aqui na MPD, para vocês entenderem, é a incorporação de edifícios residenciais e comerciais. Essa é a vertical forte, é uma vertical em que demanda muito capital, tem um tempo muito grande de maturação, mas tem um retorno alto. Depois você tem uma vertical de negócio 2, que no caso da MPD é prestação de serviço. Tá? O capital demandado é menor, o giro é muito maior, o retorno de cada operação é menor, mas no volume acaba sendo uma bela vertical. E no caso da vertical 3, aqui na vertical N, na MPD, é um banco, praticamente um banco, que é a administração da carteira de compradores. A gente, aqui na MPD, a gente financia parte dos compradores com empréstimos de 100 meses aí para eles quitarem os imóveis. Tá? E administrar essa carteira acaba virando um negócio. Hoje nós estamos já desenvolvendo uma quarta carteira, ainda não está desenvolvida, mas que vai ser uma carteira destinada à alocação de imóveis. Tá? E aí você tem o planejamento da venda e o gerenciamento das políticas, processos e procedimentos. Então, esse daqui é uma visão do negócio. Tá? Entender como essas engrenagens se encaixam e fazem uma se girarem a outra, que é extremamente importante. Como é que é a estrutura da organização? Tá? Aí já ficando aí mais na parte central. Volta a ter o acionista de um lado, porque ele é importante, ele não pode estar ausente, e o cliente do outro, que também tem a sua importância desmedida. Você tem aí, ao lado do acionista, a alta direção. E convém aqui explicar o seguinte, se essa alta direção ela estiver verticalizada, quanto mais verticalizada ela estiver, mais ela vai afastar o cliente do acionista. Então, numa organização enxuta, normalmente a alta direção é constituída só pelo CEO. Tá? E no meio disso tudo, você tem a comercialização, que se não vender, não adianta nem fabricar, e a operação, que vai entregar o bem ou o serviço ao cliente. Tá? Então, essa é uma estrutura da organização. Já a gente pensando na operação em si, o que nós temos aqui? Voltamos a ter, olhe sempre, acionista e cliente, acionista e cliente. É isso que a gente tem que pensar todo dia. Nós temos o acionista do lado esquerdo e o cliente do lado direito. No meio, nós temos o contrato, tá? Um contrato que acionista e cliente assinaram. E aí tem o gestor desse contrato. O acionista, o que vai fazer? Vai pôr recursos nesse contrato e vai querer o retorno do investimento. Ele vai querer que esse negócio retorne com uma remuneração que ele achar necessária. Já o cliente, o que vai fazer? Ele vai remunerar, vai injetar dinheiro no contrato para receber o bem no final do negócio. Ok? Se a gente for falar em negócio, a gente tem de falar em gestão, a gente tem de falar de contrato. Tá? O que são os contratos? Os contratos, sim, também de forma bem simplista, é a formalização do quê? De uma negociação entre duas ou mais partes. E aí estabelece as cláusulas contratuais, que são itens da negociação,
E as mais comuns que a gente costuma ter por aí são essas daqui. Parte está aqui, parte está na próxima página. Quem participa do contrato, o que é o contrato, o que constitui o contrato, como é a forma de contratação, e aí vai uma série de coisas, né? Forma de pagamento, quais são as obrigações do contrato, do contratado. O contratado tem de fazer isso, isso, isso. O contratante tem de fazer aquilo, aquilo, aquilo. Quais são as garantias do contrato, né? Então, através dessas cláusulas contratuais, você vai regendo o negócio, tá? Vai regendo o negócio para que ambas as partes saibam, conheçam muito bem quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações, tá? Quais os setores que contratam bens ou serviços? Aí eu já estou saindo do campo da vertical 1, da MPD, no caso da MPD, e estou indo para a vertical 2, que é a vertical de prestação de serviço. Tá? Então, quem contrata serviço de uma vertical de prestação de serviço é o setor público e o setor privado. São os dois contratantes. Tá? Okay? No setor público, ele é regulado através de leis e decretos. Tá? Até antes de 1993, existia uma legislação de licitação que permitia que as obras fossem contratadas com parcela de preço de menor preço e uma parcela de melhor técnica. Tá? O que acontecia naquela época é que o sistema foi se viciando e começou, por subjetivismo, a parcela de técnica ter um valor preponderante no negócio e as propostas poderiam estar sendo dirigidas para algum participante. Aí veio a Lei 8666 e acabou com isso e falou, daqui para frente, menor preço. E ela tem todo um regime. Nós vamos pegar as principais características mais para frente, para vocês entenderem. Recentemente, aí, com a Copa Brasil 2014 e com a necessidade de aeroportos, e depois, posteriormente, com a Olimpíada Rio 2016, foi criado um regime que eles chamaram de IRDC, Regime Diferenciado de Contratação. Tá? Pô, mas foi para a Copa, para a Olimpíada, por que nós estamos falando? Nós estamos falando que esse regime ficou. Alguns setores importantes do Estado são contratados, usam o regime diferenciado de contratação para fazer suas licitações. Tá? Foi um regime que veio para ser mais célere, mas sem perder a transparência. E o PPI, que foi também recentemente instituído, que é o Programa de Parceria de Investimento pela Lei 13.334. Esse programa, que ele busca? Ele busca fomentar obras de infraestrutura através da iniciativa privada. Como eu falei lá no começo, o governo está sem dinheiro para investir, então ele vai buscar esse dinheiro na iniciativa privada através de uma parceria. Tá? E essa iniciativa privada é não só de capital nacional, como também de capital estrangeiro. Tá? As grandes companhias estão vindo aqui para o Brasil participando desses programas. Já é uma realidade isso daí. Tá? Quais são as modalidades aqui? Você pode falar em empreitada por preço global, quando você tem um contrato bem amarrado, com um projeto bem definido, em que você estabelece um valor máximo que esse contrato tem. Você vai fazer por aquele valor, se custar mais caro, o problema é seu, se custar menos, benefício seu. Ou pode ser um contrato por preço unitário. Né? Então, a cada mês, se apura as quantidades executadas e já tem um preço pré-definido e você recebe pelo produto da quantidade, pelo preço pré-definido. Você pode ter como modalidade uma empresa ou um consórcio de mais de uma empresa, duas ou mais empresas. Normalmente, nos editais, eles especificam se é possível consórcio ou não. Se for, pode se consorciar, tanto para atestações como participação efetiva na execução da obra. Tá?
E que tipo de obra que a gente encontra aqui? Construções novas, complementações, reformas, misturas de casa acima, mais variadas. Tá? Existe agora, também está existindo agora, está muito em voga, e é uma modalidade de estruturada, são negócios estruturados. Tá? Eu não vou falar muito, porque esse negócio demanda também muito tempo, tá? Mas só para vocês saberem. Operações estruturadas. Quais são as principais características da Lei 8666? Tá? Bom, a Lei 8666 ela tem um fornecimento de um orçamento obrigatoriamente pela administração. Tem um projeto básico, no mínimo, ou então já o executivo. É uma disputa entre um grupo fechado, o grupo que comprou o edital a hora e a tempo. É uma forma presencial de abertura na habilitação. A habilitação é uma fase preliminar e classificatória. Se não se habilitar em termos de desempenho econômico financeiro e de capacidade técnica, nem participa do julgamento do preço, que no caso é pelo preço menor. Tá? Já a RDC, as principais características é que existe um orçamento estimado pela administração, mas ele não é divulgado. Ele só é dado conhecimento no final da licitação. Se você oferecer um valor superior ao valor estimado, você está fora. Permite que os projetos executivos sejam desenvolvidos pelo executante. A forma de apuração preferencial é eletrônica. É uma disputa fechada. Primeiro julga o preço e só verifica se a empresa que venceu com o melhor preço, melhor oferta, ela está habilitada ou não. Tá? E o julgamento é pelo menor preço ou maior desconto. Aí depende muito da situação. E, nesse caso, ela permite técnica e preço, sendo que a parcela mais relevante está limitada a 70%. E permite uma coisa que foi inovadora, que é a remuneração variável, ou seja, bônus pelo desempenho. Né? Teu contrato, você vai ser medido no contrato pelo desempenho, ou em termos de prazo, ou em termos de qualidade, e se você fizer jus, você tem um bônus já pré-estabelecido. Já as parcerias público-privada, que estão no bojo da PPI, tá? Elas têm dois tipos de parceria. Ou é uma parceria de concessão patrocinada, no caso em que a administração participa da tarifa, exemplo, rodovia com tarifas deficitárias, ou seja, você tem uma rodovia cujo fluxo é muito baixo, se você fosse estabelecer que o usuário pagasse integralmente os custos de investimento, custeio e remuneração, a tarifa sairia proibitiva. Então, nessa situação, o poder público assume parte dessa tarifa para que a concessão possa ser realizada. Concessão administrativa. Nesse caso, só o governo paga a tarifa. Ele é o usuário final e ele paga a tarifa independente do usuário. Tá? Aí é unidade de saúde, penitenciária, coleta de resíduos sólidos e por aí vai. Tá? E, finalmente, tem as concessões comuns, que não são uma parceria público-privada. O Estado não participa como nenhuma contrapartida. Exemplos são rodovias com grande movimento, Castelo Branco, Anchieta, e vai. O usuário é quem paga integralmente a tarifa, e a tarifa é suficiente para cobrir investimento, custeio e remuneração. O setor privado, por sua vez, ele tem regras menos rígidas. É mais fácil se montar um contrato a quatro mãos. Tá? E vale muito a imagem da construtora. Normalmente, você não pede para participar de uma concorrência no setor privado. Você é convidado para participar. Né? Eu quero participar. Não, você é convidado, não tem jeito. Então, vale a imagem da empresa. Se a empresa tem capacidade técnica, se tem capacidade operacional, qual o histórico de atuação, como é que está a saúde financeira, quais são outros indicativos de gestão, recentemente, para vocês saberem, e vai ser provavelmente tópico da palestra do Milton de amanhã, nós fomos convidados para participar de uma fase
habilitadora de uma empresa que exigia que a gente comprovasse uma atuação muito forte no caso da pandemia, da pandemia do Covid. Quais foram as medidas que vocês tomaram para minimizar os efeitos da pandemia? E, felizmente, a gente tinha tomado muitas providências e documentado essas providências, e foi fácil a gente atestar a nossa capacidade nesse tópico. Tá? A forte atuação comercial é importante. Tá? A forte atuação comercial é importante porque se você não tiver constantemente junto ao teu cliente, ou os parceiros que possam te levar ao cliente, você não consegue nenhuma obra. Perdão um pouquinho. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, devido a essa necessidade de forte atuação comercial, é importante que você tenha um network muito grande com consultores, projetistas, gerenciadoras, fundos de investimento, porque eles sabem, primeiro, quais são os negócios que podem se desenvolver nos próximos meses. Tá? Ainda no setor privado, a gente precisa encantar o cliente. Não basta apresentar um preço bom, uma técnica operacional boa, um histórico de atuação bom, isso aí é importante, mas não é suficiente. Então, uma das coisas que a gente tem de fazer é encantar. Quando ele apresenta uma proposta, a proposta técnica nossa, como dos nossos concorrentes, infelizmente, é uma proposta muito elaborada, calcada num plano de ataque, em toda a comprovação, todo o dimensionamento da obra, e principalmente com simulações do plano de ataque, porque normalmente o empresário que contrata a tua obra, ele não tem a visão técnica, ele tem a visão empresarial. Então, quanto mais você contar a história para ele, melhor será. Tá? E isso faz toda a diferença. Já ganhamos obra em que o nosso preço não era o melhor, mas nossa proposta técnica era a melhor. Para exemplificar o que eu estou falando para vocês aí, eu vou passar um filmezinho aqui, só para vocês entenderem como é que a gente oferece a nossa obra, além de toda a papelada, às vezes são caixas e caixas de papel, para o nosso cliente saber a nossa capacidade. Tá? Há 37 anos, a MPD tira do papel seus melhores projetos, mantendo uma relação sólida com os clientes, construindo com excelência, competitividade e entregando sempre 100% no prazo. Ao longo dessas quase 4 décadas, a MPD se tornou uma das mais respeitáveis empresas de construção civil do país, com atuação em diversos mercados e estados da União e reconhecida por usar as melhores técnicas construtivas e de sustentabilidade, além de ser uma das mais modernas em termos de engenharia, gestão e tecnologia. A empresa já recebeu por 4 vezes o Prêmio Master Imobiliário, considerado o Oscar da construção, e foi eleita pela 7ª vez consecutiva uma das melhores empresas para trabalhar, segundo a revista Você S.A. Venceu também a 3ª edição do Prêmio de Excelência BIM, na categoria Contratante. A MPD se especializou em obras desafiadoras, que transformam o mercado da construção civil. Para isso, utiliza modelos de trabalho modernos, que otimizam e aperfeiçoam o modo de construir. São
São mais de 3 milhões de metros quadrados construídos, nos mais variados métodos e em grandes obras, como a cidade de Matarazzo, onde a MPD ficou responsável pela restauração da Capela Santa Luzia e por todo o complexo dos edifícios de garagem, além do túnel de interligação de veículos entre o estacionamento do hotel e o edifício comercial, utilizando o método executivo NATM. A empresa também realizou a demolição do antigo edifício da Johnson & Johnson, substituindo-o pelo icônico River One, com 37 andares, tendo pavimentos residenciais e comerciais. Construiu 2 modernos residenciais de altíssimo padrão, Mirá e Atria, em Alphaville, onde também fez o empreendimento comercial mais moderno da região, sede atual da construtora, o Amazônia Empresarial. Na área da saúde, a MPD realizou a construção do Hospital Metropolitano de Salvador, na Bahia, e do complexo hospitalar do Instituto de Assistência à Saúde do Funcionalismo, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Na área da educação, podemos destacar a ampliação do Colégio Santo Américo, obra executada sem a interrupção das aulas. Na Universidade de São Paulo, a MPD restaurou o histórico edifício da reitoria, construiu o edifício do Conselho Universitário, os Centros de Difusão Internacional, construiu o edifício de Ciências Fundamentais do ITA, os CELS São Miguel e São Pedro, o prédio de ensino fundamental do Colégio Miguel de Cervantes, o edifício de laboratórios do Instituto Mauá de Tecnologia, o edifício dos laboratórios e o edifício do anexo da Universidade Federal do ABC. Vamos falar de FGV? A obra de ampliação da Fundação Getúlio Vargas será realizada em 24 meses e entrará para a lista de grandes obras da MPD por seu perfil inovador e desafiador. O acesso ao canteiro será feito pela rua Professor Picarolo e, para minimizar o impacto no trânsito local, será construída uma rua interna por onde os materiais serão entregues. Lembrando que esta obra encontra-se na zona de máxima restrição de circulação da cidade de São Paulo. Além da rua interna, será criado um bolsão de estacionamento na área externa, para que os caminhões fiquem estacionados até que possam acessar a obra. Antes de saírem do canteiro, todos os veículos pesados passarão pelo lava-rodas. O andamento da obra terá início com a implantação do canteiro de engenharia, em uma área cedida pela FGV ao lado do terreno onde será construído o novo empreendimento. O andamento da obra terá início com a implantação do canteiro de engenharia, em uma área cedida pela FGV ao lado do terreno, onde será construído o novo empreendimento. Durante todo o período da obra, será feito o monitoramento das edificações vizinhas. A MPD tem a prática de informar toda a vizinhança, através de correspondência entregue nos condomínios conforme esse modelo. Segue uma breve apresentação das etapas. A primeira etapa consiste na estruturação do muro de arrimo, localizado ao fundo do terreno, concomitante com a execução de mureta-guia. Após esta etapa concluída, faremos a escavação e aterro parcial do terreno, execução das paredes diafragma e estacas barrete. Continuamos as escavações e iniciamos a execução dos tirantes. Concluindo as escavações, daremos início à execução dos blocos de fundações e implantação do tanque de óleo diesel no subsolo. Após a conclusão de todas essas etapas, daremos início à execução do edifício, com a realização dos serviços intermediários como alvenaria, instalações, forro e revestimentos. Tanto a execução das alvenarias externas quanto a fachada acontecerão simultaneamente. Conforme o avanço do fechamento externo, serão realizados os acabamentos finais, como divisórias internas e paisagismo. Importante destacar que durante o período da obra, a MPD seguirá um rigoroso plano de contingenciamento, que consiste em
Um eficiente plano de escavações que conta com poços e redes de drenagem provisórios, o que permite que o trabalho seja realizado mesmo em dias de chuva. Controle de tráfego, com a construção de uma rua interna para entrada e saída de carga. Segurança para pedestres, funcionários e alunos, com instalação de sistemas completos de equipamentos de proteção e monitoramento da vizinhança, por meio do controle topográfico dos imóveis existentes. Desta forma, em apenas 2 anos, o novo e moderno edifício da Fundação Getúlio Vargas estará concluído, o que permitirá à instituição seguir ainda mais sólida em sua busca pela formação de profissionais, amplamente capacitados e pelo desenvolvimento socioeconômico do país. Legal, né, pessoal? Esse trabalho é um trabalho que envolve muitas pessoas dentro da MPD, não é só o setor comercial. O setor comercial nosso é o grande canalizador de ideias dentro da empresa, mas participa aí desde os setores administrativos, marketing, projeto, para poder elaborar um plano de ataque desse tipo, tá? E isso faz toda a diferença, porque com um plano desse você consegue encantar o cliente. E encantando o cliente, você está um passo à frente. Okay? Por falar, vocês viram os prédios da USP aí? Reitoria, Conselho Universitário, CD1, CD2, beleza, né? Vamos em frente. Dentro do setor privado, você tem uma flexibilidade maior de forma de contratação, não é um negócio tão rígido, tão engessado. Se lá você tem um contrato de adesão, aqui você tem uma possibilidade de mexer com as variáveis, tá? Então, mas normalmente o que você tem? Você tem uma empreitada global, que você assume a obra inteira, né? E eventualmente você pode ter faturamento parcial ou total direto para o cliente. Se você consegue isso, você diminui o capital necessário para fazer a obra, então, menos capital. Você diminui o risco, porque você não está usando o seu capital, e você minimiza a tributação, porque essa parte está sendo faturada direto para o cliente. Você pode também ter uma empreitada global por preço unitário, que é menos comum, mas eventualmente pode ter. Empreitada global por preço máximo garantido. Essa modalidade é o seguinte: você garante um preço máximo e você, normalmente, a diferença entre o custo e o preço máximo é o teu resultado, tá? E nesse esquema, vocês também podem fazer faturamento direto, total ou parcial por cliente. E a empreitada por administração, que antigamente era muito comum, mas hoje perdeu muita força. Por quê? Porque o cliente fica sem domínio do prazo que a obra vai ser entregue e do custo que vai acontecer. Está quase em desuso. E existem também empreitadas parciais em todas as situações acima. Por exemplo, o cliente resolveu fazer a terraplenagem, executar as infraestruturas e entregar para terminar a obra. Então, isso daí configura uma empreitada parcial. Ok? Quais são os diferenciais do setor privado em relação ao setor público? Tá? Você tem propostas alternativas. Então, se você é convidado a fazer uma obra dentro de um determinado projeto, você pode estudar esse projeto e encontrar alternativas que permitam um melhor desempenho do produto ou um custo menor e oferecer como alternativa ao cliente. Tá? Você tem o faturamento direto, você normalmente tem uma parcela de adiantamento, que é outro fato para reduzir a injeção de capital de giro. Você pode ter um overprice, com condições em que você estabelece um preço máximo garantido e até, por exemplo, 5% acima desse preço você não é penalizado. E, da mesma forma, você pode ter parcelas de saving. E a parcela de saving normalmente é o seguinte: entre o custo apurado e o valor do preço máximo garantido, essa parcela, essa diferença é dividida entre as partes
Normalmente, quem fica com a parte maior é o cliente, 70-30, mas pode chegar a 50-50. Okay? Para você começar a falar em gestão, você precisa, como eu falei, passar pelo ciclo do PDCA. Né? Antes de começar a fazer planejamento, você precisa ter um acordo com a alta direção. Se receber um contrato para fazer, tem que ter um acordo. Tem empresas que têm isso já tão sedimentado que o acordo acontece naturalmente. Né? Qual o nível de delegação e responsabilidade que você tem, o gestor, ao assumir esse contrato? Né? O que você vai ter disponível de recurso e quais são as formas de contrapartida que você tem de dar? Quais são os apoios necessários que você vai precisar na empresa? Quais são as metas de retorno aos acionistas? E aí, qual a remuneração variável para a equipe? Tem empresa que tem política de remuneração variável. Se não tiver política de remuneração variável, esquece, é zero. Tá? Mas se tiver, lembre-se do seguinte, se você combinou um resultado de 1 milhão e você conseguiu um resultado de 1 milhão e 10, o que vai ser dividido é o 10, não 1 milhão e 10. Tá? É sempre sobre o que você excede na tua promessa inicial. Okay? Como estruturar esse acordo? Tá? Você tem duas maneiras de estruturar, quer dizer, uma só. Né? Você pode fazer isso de forma bem formalizada, ou então você pode fazer de forma mais informal. Tá? Você tem como instrumento de análise, de planejamento do teu contrato, uma coisa que eu chamo de programa de ação. Nesse programa de ação é que você vai ter todo o desenvolvimento da obra, todo o planejamento, orçamento, planejamento das atividades, planos disso, planos daquilo, depois nós vamos ver. E esse PA serve de base para um programa de gestão do contrato, que aí é a assinatura que você faz com a alta direção. Como é que é o programa de ação? Que nada mais é que o plan do PDCA, é o planejado PDCA. Tá? Você entra, faz um orçamento executivo, você normalmente recebe um orçamento que é da proposta, você faz um orçamento executivo dos custos diretos e das despesas indiretas, faz uma programação das atividades, estabelece um fluxo econômico aí dos direitos e compromissos. Tá? Desse fluxo, você gera um fluxo de entrada e saída para saber as necessidades de caixa, calcula um resultado financeiro, você vê que é tudo conta, né? Estabelece um plano de ataque, né? Faz um histograma de mão de obra para ver a tua necessidade de recursos humanos, faz um histograma de equipamento para saber as tuas necessidades de equipamentos, estabelece um plano de qualidade da tua obra para saber como é que você vai controlar a execução dos serviços, estabelece um plano de segurança e medicina do trabalho, porque a segurança do colaborador é tudo, estabelece um plano de meio ambiente para você não agredir o meio ambiente, faz algumas estratégias de condução de obra, soluções alternativas, o potencial que você vê aí para criar serviços adicionais, novas obras, tá? Quais são os pontos de atenção que você vai ter nesse contrato, os pontos críticos e planos de ação para contornar esses pontos de atenção e pontos críticos. E, finalmente, como destaco, de novo, controles e relatórios. Tá? Não existe planejamento se não tiver execução e o controle da execução. Tá? Você ainda, nesse programa de gestão de contrato, que está baseado lá no programa de ação, você descreve bem qual é o escopo, para ninguém ter dúvida do que você vai fazer. Estabelece quais são os teus clientes externos, porque cliente externo é uma pessoa, não é empresa. Cliente externo tem CPF, tá? Tem RG, é casado, tem esposa, tem filho, tem secretária. Quanto mais você souber da vida desse cliente externo, mais próximo dele você vai estar. Vê a mesma coisa com relação aos clientes internos, não deixe de mandar um parabéns no aniversário do diretor, tá? Senão você vai ser mal visto depois. Brincadeira, tá? Quais são os suportes necessários, tá? Quais são as formas de comunicação? Eu vou falar com o cara. Não, não é assim. Forma de comunicação, você precisa saber como é que você vai se comunicar com o cliente externo. Vai ser através de atas de reunião, vai ser através de reuniões com atas,
Vai ser através de memorando? Vai ser através de carta? Como é que é? E-mail? Você precisa estabelecer. Como é que você se comunica com a alta direção? Como é que você se comunica com os acionistas? Vão ser relatórios mensais, relatórios quinzenais? Que tipo de relatório? O que esses relatórios vão evidenciar? Como é que você se comunica com os teus colaboradores e com os setores de suporte de você? Tudo isso você precisa dizer minimamente de como vai ser. Tá? E aí, por fim, você está aí com o estabelecimento das metas, né? Metas econômicas, tributárias, fluxo de caixa, quanto que eu vou precisar no pico do vermelho de caixa, o que você pode ter de reengenharia, metas operacionais, e aí vai até a fidelização do cliente, que seria o ideal, você conseguir uma nova obra desse mesmo cliente. Tá? Ok? Na sequência, você lista todos os teus pontos de atenção, lista teus pontos críticos e diz quando que eles vão ocorrer, quem você vai precisar para te dar apoio e qual é o objetivo desse apoio. Não basta levantar a mão e falar assim, tem um pepino aqui. Explica, né? Estabelece, delimita esse apoio necessário. Alçadas de aprovação. Tá? Quem aprova o quê? Né? Alguém precisa ser responsável pelas aprovações e isso tem que ser conhecimento geral. Tem empresas que já têm políticas de aprovação, então esse negócio flui naturalmente, mas tem empresas que não têm. Então, você pode aprovar, o trainee pode aprovar uma medição? Não pode, certo? Você tem que ter a política de aprovação. Qual é o organograma da tua equipe técnica, operacional, administrativa? Qual o fluxo financeiro? E, por fim, o mais gostoso, qual a remuneração variável da equipe se você cumprir todo esse programa e as metas estabelecidas? Tá? Depois de estabelecido toda essa papelada aí, parece que é muito, né? Mas isso daí, você é obrigado a fazer isso para conhecer a obra. Se você não fizer tudo isso, você não conhece a obra. Tá? Você vai para a operação. Tá? Eu não vou entrar em detalhe na operação, porque não é objetivo dessa nossa conversa. Mas, basicamente, a execução das obras, né, com os projetos, memoriais e especificações, e os processos e procedimentos que você tem para executar as atividades. Fim, cheque. Tá? Se você planejou, executou, vamos controlar. Tá? Aí você tem os controles de custo, controle de andamento de atividade, controle de execução dos serviços, qualidade, controle do programa de segurança e medicina do trabalho, segurança e bem-estar dos trabalhadores, controle do programa de gestão de resíduo, acompanhamento de plano de ação e os vários controles que você tem de fazer para estar na gestão do contrato, no domínio do contrato. Tá? Hoje em dia, a gente conta com os softwares de ERP, que, para quem não sabe, é Enterprise Resource Planning. São softwares que faz toda a parte transacional da empresa, desde a criação de um compromisso, desde a solicitação de um insumo, até a contabilização da nota fiscal que gerou a entrega desse insumo. Tá? E, como benefício, ela traz toda uma parte de planejamento embutido nela, a parte de planejamento orçamentário. Tá? Normalmente, você faz suas solicitações através de um orçamento que já está implantado dentro do ERP e faz todo esse controle. No restante, aí, até algum tempo atrás, a gente tinha controles manuais através de planilhas, através que ninguém tinha domínio, acabou a obra, ninguém sabia onde estava arquivado. Hoje, o mercado já conta com softwares que resolvem esse problema. Tá? Eles têm a capacidade de fazer todo o controle da atividade, verificando o andamento em relação ao planejamento inicial, normalmente feito num project. Tá? Eles controlam a qualidade, né? Eles fazem um controle de segurança de medicina do trabalho, fazem o controle de gestão de resíduo e fazem o acompanhamento de planos de ação de mitigação de risco. Tá? Isso de forma com documentação, com fotos, com mensageria para, por exemplo,
no caso de um serviço que saiu com uma não conformidade, o executor que tem de corrigir já tomar providências na correção. São programas que estão ganhando corpo dia a dia e que vai ajudar muito a vida do engenheiro de obra. Qual é a natureza da gestão do contrato? Se você olhar lá detalhadamente nas páginas para frente, você vai ver que tem três naturezas. Ou você está fazendo gestão de recursos humanos, que é uma das coisas mais importantes, ou você está fazendo gestão de resultado, ou você está fazendo gestão de risco. E quando eu falo gestão, você passou por todo aquele processo de planejar, executar, controlar, obter indicativos, e agora você está na possibilidade de tomar decisão de alterar o rumo para o melhor. Tá? Então, essas gestões são divididas pela equipe. Quais gestões ficam a cargo do gestor, o responsável pelo contrato? Tá? Os clientes internos. Tá? Quem deve acompanhar os clientes internos e mantê-los dentro das expectativas necessárias é o gestor, assim como também dos parceiros e investidores, clientes externos, dos colaboradores diretos, principalmente uma equipe motivada, engajada e comprometida, rende muito mais. Às vezes, com menos, você consegue fazer mais. E isso depende muito de conversa dia a dia, de feedbacks, de avaliações constantes, né? Que, se você não fizer no tete-a-tete com cada um dos seus colaboradores, provavelmente não vai surtir o mesmo efeito. Em construção civil não tem essa de que eu faço sozinho, não. Todo mundo faz em equipe. Não tem... O nós precede o eu em muito. Tá? Ninguém faz nada sozinho. Tá? É claro que o suprimento, o trecho A da curva ABC, a curva ABC, vocês devem saber, é a curva de insumo, do maior valor para o menor valor. O trecho A da curva ABC representa 20% dos insumos e abrange 80% dos custos. Se você fizer uma gestão nesse suprimento, você tem condição de assegurar custos só no contratar. Tá? Então, o gestor não pode descuidar dos suprimentos do trecho A. Não que os outros ele vai delegar totalmente. Nós vamos ver mais para frente. Prazo é essencial. Se você deixar a obra atrasar um mês, uma obra da MPD um mês significa R$300 mil de custo adicional. Tá? Porque não é só pessoal, né? É pessoal, é equipamento, é carro, é república, é um monte de coisa. Esse número dá um número muito grande que consome o resultado da obra violentamente. Né? Custos, despesas indiretas. Quando eu falo em despesas indiretas, às vezes é uma besteira tão grande, mas tem de ficar em cima. Imagine você numa obra, você tem uma copiadora espetacular, 25 mil cópias por dia. Tá? Tá? Precisa. Ela custa 5 pau por mês de locação. Aquela de 5 mil, que custa R$1.000, não te atende? Atende. Então, fica com de 5 mil cópias, não precisa dar de 25 mil. Entendeu? Esse olho de dono em cima dessas despesas indiretas faz toda a diferença. Também dos custos diretos. Tá? Caixa, olha, caixa no vermelho, não durma. Não durma porque o investidor está de olho em você. Enquanto esse caixa não virar azul, olha, faça de tudo para ele virar azul. É claro que tem muitas obras, principalmente as obras públicas, que você precisa investir inicialmente, mas invista o mínimo e pelo menor tempo possível. Tá? Resultado. Como é que foi o teu canteiro de obra e como é que foi o teu resultado final depois que apurar o imposto de renda? Riscos. Tá? Mantenha os riscos mitigados. Tá? O que faz parte da gestão? E já estamos terminando, eu acho que tem esse slide, talvez mais um, ou só esse slide, talvez mais um, para a gente falar. Tá? Da equipe com supervisão do gestor. Tá? O gestor tem que estar atento. Muito embora seja a equipe que esteja no comando, o supervisor tem que estar lá em cima dos resultados, cobrando a responsabilidade de todos.
cobrando no sentido não pejorativo, cobrando no sentido construtivo. Tá? Então, a gestão de fornecedores e prestadores de serviço, a técnica, a de qualidade, a de segurança e medicina do trabalho, a de meio ambiente, são gestões a cargo da equipe. E aí, como eu estava falando, acabou. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Eu vou deixar aqui meu nome, meus 2 e-mails, o corporativo e o meu particular. E essa apresentação que nós fizemos foi um resumo muito pequeno de um trabalho que a gente concluiu agora, e nos próximos dias vai estar na Amazon, que é um livro que nós fizemos sobre introdução aos conceitos de gestão de contrato. Nesse livro a gente fala disso em muito mais detalhes e fala de outras coisas também, da parte de engenharia, da parte de engenharia de valores, da parte de operação, da parte de qualidade, da parte de segurança, dos conceitos de implantação de canteiro de obra. Eu acho que é um material que vai ser legal para vocês. A Aline, eu vi que estava no começo da apresentação. A Aline, se ainda estiver nos ouvindo, a Aline Goulart. Muito obrigado, tá, Aline? Teu nome está no livro, ok? Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer muito a sua presença. Achei muito interessante tudo que foi passado. Acho que é um assunto que é muito importante e, às vezes, falta a gente discutir um pouco mais aprofundado na faculdade, que a gente acaba vendo de uma forma bem superficial, ou, às vezes, até não vendo em alguns cursos. Separei aqui, a gente recebeu algumas perguntas, e aí eu vou ler algumas aqui. Caso ocorra algum empecilho não previsto em contrato, como proceder? Bom, empecilho sempre ocorre, né? Você, no começo do teu contrato, você tem de tentar identificar todos os riscos. E empecilho nada mais é que um risco, tá? Você tem de identificar todos os riscos que o teu contrato possa ter. E quais são esses riscos? E riscos são riscos do ambiente externo, são riscos que você tem controle menor, né? Por exemplo, e se o meu contratante quebrar no meio do caminho? O que acontece? Tá? Você tem como mitigar? Tem. É só não deixar a tua conta ficar no vermelho. Se você ainda tiver na conta azul, você não sai com o contrato resolvido, mas pelo menos não sai com prejuízo. Então, tem riscos internos, por exemplo, será que a minha empresa não vai ter nenhuma redução de equipe que possa afetar o meu contrato? Será que a minha empresa tem limitações de capital de giro e eu não vou conseguir rodar essa obra? Será que eu vou ter pessoal para tocar essa obra? Tá? Então, são riscos que você vai mapeando. Quando você vai lá para o teu canteiro de obra, existe rede de energia, existe rede enterrada, e aí você vai mapeando todos esses riscos para reduzir o imprevisto ao mínimo possível. Se você conseguir mapear, você está atuando com antecedência. Agora, riscos acontecem e você tem que ter o jogo de cintura suficiente para se desenvolver dentro desses riscos. Quem imaginava uma pandemia a questão de 4, 5 meses atrás? Tá? Ninguém imaginava que a gente pudesse ter uma pandemia, né? Algumas empresas, não que previram uma pandemia, mas se adaptaram muito rapidamente à crise. Outras não se adaptaram e sucumbiram. A gente ouve aí constantemente a questão de quebradeira, principalmente no setor de serviços, né? Então, o risco é inerente ao negócio. Então, você precisa saber lidar com ele. Se você conseguir mapear o máximo possível e tomar ações que você consiga contornar esse risco, melhor. Senão, você vai ter de ser criativo. Sim. Mais uma pergunta aqui. Entre o contrato com preço global e o preço unitário, qual o mais benéfico para a empresa no geral? Olha, depende muito de como você fez a sua proposta, né?
Hoje em dia, eu prefiro trabalhar com contrato de preço global. Tá? Hoje em dia, as margens são muito apertadas. Tá? Hoje a concorrência é muito grande, você entra com margem apertadíssima. O teu resultado é tão pequeno que, se você bobear em alguma coisa, você avança no resultado. Tá? Mas eu prefiro ainda empreitada por preço global, porque aí eu fico com o domínio do custo. Eu consigo gastar, eventualmente, mais numa atividade, mas eu compenso com outra atividade. Tá? Sim. Quais os benefícios que uma gestão de contratos eficiente dá para uma empresa de construção? Essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Não tem como ter uma empresa eficiente se você não tiver gestão. Tá? Você não pode deixar uma empresa ser conduzida ao Deus dará. Então, você tem que ter gestão. E a empresa que tem gestão se diferencia das outras. E ter a gestão é estar no domínio do processo, no dia a dia. Você é lá o contato diário com o processo. Como é que estão os teus indicativos? Você está indo bem? Você não está indo mal? Não tem como você apurar resultado e corrigir o resultado se você não tiver mapeando todos esses indicativos com constância. Então, o benefício é o seguinte, é entre o sucesso e o fracasso. Uma empresa que tem gestão está fadada ao sucesso, e uma que não tem está fadada ao fracasso. Tem mais uma pergunta aqui sobre imprevistos. Como é feito o controle de imprevistos durante a obra? Se existe um reorçamento periódico e se isso é colocado no contrato como algum tipo de aditivo? Bom, o reorçamento você pode fazer quantas vezes você quiser. Não tem problema nenhum, e a gente costuma fazer. Mas você não consegue alterar a cláusula de contrato. Se você contratou por um determinado valor, por mais que você faça orçamentos intermediários, aquele valor não vai se alterar, a menos de alguma condição contratual, por exemplo, reajuste anual. Então, sobre o saldo que você não gastou, você pode ter um reajuste anual estabelecido, que serve para corrigir a inflação do período. Se você, por acaso, teve um serviço extra que o cliente pediu ou que você mostrou ser necessário, e isso for aditado ao contrato, você aumenta o contrato. Mas o fato de que você não está conseguindo fazer a sua obra naquele preço, isso você vai ter que tirar do bolso. Entendeu? Agora, o orçamento constante a gente faz para quê? Para corrigir rumos. Entendeu? Tem uma pergunta aqui, acho que é um pouco pessoal, mas eu acho que é bem interessante. Qual o maior motivo para você, para a falta de interesse da maioria dos alunos de engenharia civil, pela falta de interesse pelos alunos de engenharia civil pelo mercado de construção? É uma pergunta boa. Tá? Hoje as áreas de financeiras assediam muito os engenheiros civis, porque eles têm uma grande aptidão por cálculo, né? Tem uma capacidade muito de inovar, criativa, tem poder de análise, tem uma série de atributos que a Politécnica desenvolve, né? Aliás, eles já vão com essas competências e aí eles aprimoram, né? Então, um engenheiro civil politécnico é fácil de ser cooptado pela iniciativa, pela área financeira. E, às vezes, até seduzido pelos salários iniciais. Tá? Ao passo que a jornada na engenharia civil, talvez ela seja um pouquinho mais difícil no início, do que porque você vai ser obrigado a tomar decisão todo dia, você tem que tomar decisão na engenharia civil, e esse aprendizado demora um pouco tempo, e já na área financeira, você está lá com uma maquininha HP, resolvendo, fazendo conta, você se vê melhor naquele ambiente, mas eu acho que não é motivador. Para mim, não seria. Como você acredita que a gente pode suprir esse déficit de engenheiros no mercado e que tipo de funcionário é contratado para sanar essa demanda?
Olha, como superar, isso daí tem de ser uma iniciativa do governo, né? Então, as políticas educacionais no Brasil precisam ser melhoradas, né? A gente precisa investir muito mais em educação, né? E mesmo as faculdades que se destinam à engenharia, boa parte delas não oferece uma graduação à altura da necessidade, tá? Mas o que nós temos? São esses formandos. Esses formandos têm de entrar na empresa e serem formados, né? Aqui a gente não olha com olhos diferentes o Politécnico do outro que fez 9 de julho, porque às vezes a gente descobre uma pérola no cara que fez 9 de julho, ou seja, qual for a universidade, tá? Às vezes você descobre uma pérola. A gente precisa dar linha para esse pessoal, e esse pessoal, a gente dando linha, eles crescem. Você ensinando, eles têm capacidade de aprender, e talvez demore um pouquinho mais, mas serão bons profissionais. A maneira como você motiva teu colaborador faz toda a diferença, ok? Sim. A gente tem mais algumas perguntas, mas eu vou deixar para a gente responder aqui no Zoom. Então, já deve estar disponível para vocês o link para vocês entrarem aqui, caso vocês queiram fazer mais perguntas para o Antônio. E a gente vai responder mais algumas aqui, para a live não se estender muito. Eu queria lembrar também vocês para responderem o nosso feedback, para a gente saber o que vocês acharam do evento, como a gente pode melhorar, e também para concorrer aos brindes e aos sorteios que a gente está oferecendo. Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Antônio. Foi muito enriquecedor tudo que você passou e agradecer a todo mundo que assistiu a live, gente. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, viu, Nari? Obrigado.